Vamos lá, aula de hoje. Urano em Gêmeos, nosso último encontro. A gente vai começar depois uma jornada nova semana que vem. Não vai ser semanal essa aula, acho que uma vez por mês. Vamos ver. Urano em Gêmeos. Urano em Gêmeos entra em julho de 2025 até 2032. Deixa eu ver a data exata aqui para passar para vocês. Urano em Gêmeos. 7 de julho de 2025, tá? Às 4h46, horário de Brasília. O planeta da inovação e mudanças repentinas está prestes a fazer uma transição importante para o signo da comunicação e da mente. Urano em Gêmeos. Começaremos, então, uma revolução na forma como nos comunicamos, pensamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Então, para nós, para a gente que está aqui nesse grupo, é maravilhoso, né? Porque para onde vão essas comunicações? Alienígena. Então, assim, a tendência para 2025 e 2026 é exponencializar ainda mais as comunicações mediúnicas, telepáticas, canalizações com seres de outro planeta. Então, a gente explorar novas formas de se comunicar aqui com essa realidade e vai aumentar muito a comunicação com outras realidades também. Tá bom? Então é um momento assim, e todo mundo vai canalizar, todo mundo vai começar a ter uma comunicação mediúnica fortalecida. Não é só a gente que já trabalha com isso. As crianças já estão nascendo com essa comunicação super exponencializada, é algo que a gente precisa muito entender. Gente, vocês precisam ler o livro, até falei na live, né? Você ensinaria um peixe a subir numa árvore? Leiam esse livro. Se alguém tiver o PDF, pode compartilhar. Eu não tenho ele, mas no Kindle ele é baratinho. Uns R$ 20 você compra. Então, por que está nascendo tanta criança especial? Por que a gente está vendo? A necessidade de comunicação está mudando. Então, com as crianças especiais e com os animais, por exemplo, a gente conversa a partir de imagens, não é a partir de palavras. Essas crianças, interessante ponto de vista, elas não querem nem se comunicar com a gente. Por quê? A gente só fala merda. Nossa comunicação, interessante ponto de vista, está totalmente com muito ruído, com muitos implantes, com muita nhaca, tá bom? Então, prestem atenção nisso. Urano em Gêmeos vai trazer para nós um senso que eu achei muito legal, é um instinto de volta para a unidade. É um instinto da imortalidade e o instinto da unidade, tá? Que é o quê? A gente voltar. É como se a gente tivesse vivido até agora de uma forma muito individualista. Qual a tendência da comunicação? Comunicação afetiva. Inclusive, a gente vai começar daqui a pouco um clube do livro. A comunicação afetiva, a gente tem que prestar bastante atenção na nossa comunicação. Então, por exemplo, eu vou lançar um produto, né? Vou lançar aqui o curso de constelação. O que eu quero com esse curso de constelação? Além do dinheiro. O que eu espero? Como é que eu quero que isso chegue até vocês? O que isso vai criar na vida de vocês? Entende esse cuidado que a gente tem que ter? Muitas pessoas, elas vomitam a propaganda delas por aí. Elas não têm esse cuidado. Elas não têm esse cuidado, esse olhar para o cliente. O olhar, infelizmente, está só para o dinheiro. Esse negócio não vai mais prosperar. Essa empresa não vai mais prosperar. Esse produto não cria engajamento, não cria conexão. Urano em Gêmeos vai trazer o que para nós? Por que a escola tá essa putaria?
Por que que as escolas estão essa putaria, literalmente? Por que que a gente está vendo tanta coisa feia na escola? Porque esse tipo de escola não conecta mais. Então tem que ter uma revolução, um caos. Os meninos chegam todo dia aqui, mamãe, polícia foi lá hoje 3 vezes na escola. E é o professor que joga apagador no aluno, é o aluno que joga apagador na professora. Essa semana, numa sala de aula, jogaram a garrafa de água na professora, aí chamaram a polícia, pararam a aula para chamar a polícia. E tá desse jeito, vai piorar. Porque primeiro, né, tem que virar esse caos para a gente falar, não, para a gente poder começar a repensar, entende qual é a necessidade do caos? A gente repensar o futuro. Quem aqui já parou para pensar? Outra coisa, a escola serve a quem? As mães. As escolas estão com essa comunicação com as mães? A escola está aberta para as mães? A escola olha para as mães? Entende? E você está olhando para o seu cliente? Você enxerga o seu cliente? A gente malemar consegue olhar para as nossas próprias dores. Como é que eu vou olhar para as dores do meu cliente se eu não consigo olhar para as minhas próprias dores? Então é isso que Urano em Gêmeos vai trazer para nós. Uma revolução na comunicação. E qual é a tendência? Espiritual, né? Uma comunicação espiritual, uma comunicação que está engajada com a Terra, com a unicidade. Coloca aí, Urano em Gêmeos igual lei da unidade. Enquanto tiver uma pessoa com dor e sofrimento, vai estar todo mundo sentindo dor e sofrimento na Terra. A gente precisa começar a se conectar com o mais inteligente. Ontem eu estava na praia, e aí tinha um adolescente especial do lado ali, né? E super simpático, super. E aí ele queria jogar bola. E ninguém estava dando moral para ele ali, né? E aí ele veio na nossa barraca, tal. E, e é sobre isso, assim, né? O quanto a gente não é todo mundo um ali. A gente tem essa capacidade de criar essa unidade, né? A gente tem essa, mas é uma compaixão com inteligência, né? Eu sei que eu não vou educá-lo, que eu não vou intrometer na educação dele, mas eu posso também acolher como mãe, dentro do meu coração. Esse movimento ele acontece primeiro no nosso coração, na nossa alma. Então, quando eu olho para os meus alunos, eu vejo quem? Eu vejo os pais de vocês atrás de vocês. Eu vejo o que vocês têm de bom e também o que vocês têm de ruim. Todo mundo é luz e sombra. Ninguém é perfeito. E na medida com que eu vou entendendo isso, né, eu vou aprendendo a respeitar tudo que vocês me trazem, eu também sou respeitada. Ao ponto de vocês, gente, não serem assaltadas na rua. Se vocês saírem na rua e vocês tiverem essa inteligência de olhar para cada pessoa sem julgamento, acolhendo dentro de vocês, no seu coração, dentro do seu útero, respeitando. E é sensacional. Eu faço muito isso, gente. Tem hora que eu fico tontinha, né? Falo, deixa eu conectar aqui com o povo da rua, com a família, né, da galera, tal. E eu baixo as barreiras e fico bêbada. Tem hora. Mas só tem bêbado na família desses caras? Claro que não, né, gente? Eu falo, aí primeiro a gente sente o denso, né? Porque o pesado é mais pesado. O sutil é sutil, ponto. Aí depois eu vou conectar com o que é sutil no campo. Entende o nível de comunicação? E o quanto a gente vai transmutando tudo isso. Então, você está lá numa praia, você está no supermercado, você vai fazer uma live, conecta com as pessoas antes de entrar na live. Conecta com os ambientes antes de ir para os ambientes. A gente já tem treinado isso, né? A gente a perceber a nossa zona, né? Então, vocês já estão mais acostumados com isso. E de vocês serem proativos em relação a isso. De vocês chegarem com o intuito de criar abundância e prosperidade no ambiente que vocês estiverem. Kézia, Sim,
E vem uma consciência aqui, né? A gente se conectar com tudo antes. É por isso, não que seja uma necessidade, mas é por isso de fazer um planejamento, né? Uma rotina da nossa semana, para a gente Sim, é o já que a gente, saber os inclusive, lugares. a gente trabalhou muito isso lá na mentoria de negócio, mês passado, que a gente, inclusive, criou aquela agenda, né? Criou uma mesa, né? Para a gente, inclusive, trabalhar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, de uma forma energética e espiritual. Mas é claro, se, e ainda mais se eu tenho crianças autistas especiais. Quanto mais eu entendo a minha agenda energeticamente, quanto mais eu facilito a minha zona, quando eu chego com essa criança especial nesses lugares, o ambiente já está facilitado. A energia já está diferente, entende? A criança já entendeu tudo. Leiam esse livro para vocês verem como tudo que a gente fala, já tem falado há algum tempo, é muito legal, né? Que eu vou lendo os livros e falo, nossa, cara, que legal, eu tinha recebido essa informação também. Vocês vão ler um monte de coisas que vocês já sabiam. Só que é tão louco, né? Quando eu comecei o código da zona, de trabalhar com a zona, eu sentia tanto alívio. Eu falava, só que fiquei meio viciada, né? Era o dia inteiro ajustando minha zona. Aí eu falei, gente, eu tô trabalhando de graça para a zona, né? Aí vem o julgamento, vem a limitação, vem a nossa impotência, né? Aí eu peguei e parei. Eu falei, gente, eu tô escrava aqui da minha zona, né? Porque eu ficava o tempo inteiro ali tendo que facilitar para eu poder sentir leveza. Mas aí, depois de um tempo, aí eu parei de fazer, ficou super pesado, tal, não sei o que lá. E depois eu falei, gente, mas isso é consciência, né? A gente poder mudar e mudar com total facilidade, alegria e glória, a energia dos lugares. Tem uma FEBEM aqui no Guarujá e a gente passa, né, lá nessa rua da FEBEM. É tão engraçado que é um prédio que eu não imaginava que lá era FEBEM e tal. Mas, assim, tudo que tem ao redor, gente, sabe, morto? As casas, as construções, os comércios, é muito louca a coisa da energia, né? E aí, eu passando lá essa semana, eu falei, cara, o que se requer, né? A gente mudar a energia disso tudo aqui com o estalar dos olhos. Será que alguém passa ali todos os dias e coloca amor? Será que alguém olha, passa ali perto daquela FEBEM todos os dias e faz uma pergunta, como pode melhorar? Ou será que todo mundo passa e fala, bem feito, esse desgraçado, que bom que eles estão aí, e que não sei o que lá, e barará, ou a gente coloca mais ódio, tá bom? Então a gente tem que prestar bastante atenção é, no que sai da nossa boca ali, nesses espaços, né? Porque a gente às vezes acaba contaminando os lugares, ao invés de a gente estar sendo a energia que se requer. A regra da prosperidade, gente, é muito clara, é você servir. Quanto mais eu posso servir com amor aqui, deixa eu servir, servir com consciência, servir com amor. Antes da gente ser, antes de eu ser terapeuta, antes de eu ser filha do meu pai e da minha mãe, eu já nasci aqui com um propósito. Isso é tomar posse do meu DNA divino. Vocês estão comunicando? A Ana Paula perguntou quais são as ordens da ajuda. A primeira, dar apenas o que temos e tomar apenas o que precisamos. Tem gente que, por exemplo, assim, é chupim. Tem gente que só quer receber, quer mamar na teta da mamãe a vida inteira. A pessoa nunca pode ajudar ninguém. Nunca. Mas todo o movimento lá, ela tá lá, o primeiro nome da lista para receber. Mas ela nunca dá nada em troca. Essa pessoa vai sair da escassez qualquer dia desses ou nunca? Nunca. Criem movimentos, urgente. Vocês têm as redes sociais hoje para poder doar energia, para poder contribuir com tudo que vocês estão aprendendo. Urgentemente. Sair desse lugar de só ficar aprendendo e nunca, sabe assim, se empoderar. E nunca, tipo, mudar, sair do nível ali da criança pequena. Vocês têm que contribuir, gente, com a terra. Segunda ordem, ajudar, ajuda discreta, ajudar através do exemplo, né?
Então, não adianta eu falar uma coisa, qual que é o nosso maior problema hoje? Entender limite, né? Seu pai e sua mãe sabiam limite? Respeitavam limites? Ou eles tentaram te pregar limite e faziam totalmente o contrário? E você está fazendo a mesma coisa que seus pais. Você, então, percebe a desculpinha? Como você não aprendeu o limite com seu pai e com a sua mãe, você continua uma pessoa sem limite. Você não se respeita, você não descansa. Você não sabe parar. Você não consegue se dar limite. Tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, né? Ajudar demais também mata. Ajuda deve ser sempre entre adultos. O que que a gente faz geralmente? Ah, eu vou fazer isso aqui para Ana Paula vai ficar me devendo, né? Ah, porque se eu fizer isso aqui para Ana Paula vai gostar mais de mim. Isso é o espaço da criança. Eu estou fazendo isso aqui para Ana Paula porque eu sinto que eu posso fazer e ponto. Ela não me deve nada. Agora, a gente sempre fica esperando uma retribuição. Ajudar gera sensação de dívida. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de receber. Kézia, mas eu sou péssima em receber. Por quê? Porque você não quer ficar devendo. Por que que você não pede ajuda? Porque você não quer ficar devendo. Isso é fato. Ajudar, quando alguém faz algo para mim, por que que vocês compram meus cursos? Porque eu ajudo, eu dou tanto que vocês ficam com sensação de dívida. Eu quero retribuir com a Kézia, ela me dá tanto. Essa é a maneira mais rápida de vocês enriquecerem. Quanto mais vocês dão no sentido de rede social, de internet, mais vocês vão receber. Quanto mais pessoas sendo gratas por vocês, mais vocês vão receber. Isso é muito legal, né? Agora, se a pessoa também ela nunca dá nada, e aí? É claro que eu, assim, tenho um interesse, é óbvio que tenho um interesse. Essa é minha renda, esse é meu trabalho, esse é meu negócio. Mas tem uma parte também, o quanto é genuíno. Entende? Então tem que estar muito conectado. O dinheiro, a gente tem que entender o que no negócio? Eu amo o que eu faço, eu só faço pelo dinheiro. Se for só pelo dinheiro, esse negócio não vai muito além, não expande. O dinheiro ele é uma consequência daquilo que eu amo fazer. Pessoas que trabalham só pelo dinheiro, elas ficam sem o dinheiro. Então ela ganha o dinheiro, o filho adoece, ela bate o carro, ela é assaltada. Não é desse jeito? Agora, quando a gente ama o que a gente faz, aí é um pouco melhor, né? Quarta lei, ajuda impessoal. Ele fala assim, ó, olhando sempre para elas como iguais, que apenas estão em condições diferentes. Então, por exemplo, às vezes eu quero ajudar um morador de rua, por exemplo. Ah, eu sou melhor do que ele? Não, a gente tem o mesmo tamanho. Eu estou aqui ajudando vocês, eu sou melhor do que vocês? Não, a gente tem o mesmo tamanho. Mesmo porque se eu tenho um tamanho diferente de vocês, se eu me julgo melhor do que vocês, a gente não cria conexão. Por isso que muitos negócios não vendem, porque vocês se julgam melhores do que os seus clientes, do que seus colaboradores. Por que que tem gente que às vezes não consegue ter um relacionamento? Porque acha que é melhor do que os homens. Então, dentro de um relacionamento, para poder dar certo, a gente tem que se visualizar do mesmo tamanho. Tem hora que é difícil, hein? Na hora que eu falo, como que eu sou igual esse energúmero do Micael? Brincadeira. Verdade. Vai a arrogância bem rapidinho. Mas é aquele momento que eu tenho que baixar. Essa semana eu tava super com dor no joelho. Eu falei, opa, eu tô numa arrogância, né? Aí eu fico, eu deito no chão, gente, ajoelho, de verdade. Ajoelho, respiro, falo, cara, me mostra. Como é que eu posso olhar para isso diferente? É só vocês pedirem que a informação vem. Ou monta um campo de constelação, corre lá, põe o movimento na água, aprende a fazer, pelo amor de Deus, constelação. Coloca lá no campo esse movimento. Por que que eu tô tão arrogante aqui no meu relacionamento? Por que que eu tô
Por que que a minha equipe, sabe, eu tô com problema com a minha equipe de trabalho, onde é que a minha comunicação aqui tá falha? A gente vai ter muito desafio de comunicação, principalmente a partir de julho. Urano entrando em Gêmeos vai ser uma revolução na comunicação, mas é isso que a gente tem que entender. A comunicação ela vai ser como agora? Ela precisa ser afetiva, precisa ser de coração para coração. Então, enquanto eu olhar com o nariz torto para as pessoas, a gente não cria conexão, tá bom? Se tiverem alguma pergunta, vocês podem me interromper. E a quinta ordem da ajuda, amor incondicional. Ame as pessoas como elas são. Você não sabe quem é o outro. Você não sabe. Esses dias eu vi uma história que era assim, a socorrista tava socorrendo um cara, né? Um viciado na rua. Então, sempre quando vocês verem alguém com um problema, pergunte para ela qual é a dor dela. E, e aí a socorrista parou, a bombeira parou para perguntar o que estava acontecendo. Ele era um cara morador de rua. E ele fala, hoje completa 5 anos que eu perdi minha filha. Nesse tsunami, nessas coisas que acontecem, sabe? A menina tinha 5 anos. Então, tipo, quando ela morreu, ela ia fazer 10. Imagina a dor desse pai, de você perder um filho numa tragédia dessa, num tsunami, num vulcão, num tremor de terra soterrado, num 7 de setembro, 11 de setembro, né? É muito louco isso, assim. Então, e tem gente, cara, que não consegue sair da dor. É muito, vocês sabem, não é difícil sair da dor? É muito difícil sair da dor, gente. Cara, que loucura, né? É muito difícil sair da dor. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito, estudar muito, muita terapia, muita conversa, muito diálogo, muito apoio. Senão, assim, e principalmente as mulheres. Nós, mulheres, estamos muito mais conectadas com a morte do que os homens. Por exemplo, a mãe. O Tomás hoje, mãe, vou para a escola de bicicleta. Eu falei, não. O que eu estou pensando? Eu estou pensando na vida ou na morte? Cara, a gente conecta o filho com a morte o tempo inteiro. É uma merda, não é? É uma merda. Nossa, é um inferno, cara. Eu falava, nossa, eu preciso trabalhar. Quero até fazer uma constelação disso depois, assim. Nossa, querida morte, obrigado por tudo. Querida morte, gratidão. Querida morte, eu me desarrogo diante de você. Querida morte, eu dou um passo para trás. Mas, de fato, assim, a gente é muito mais conectada com a morte do que os homens, né? Então, o homem não pensa nisso, assim. Aí fala, ah, é porque o cara não dá bola pro filho, tá nem aí com a paçoca. Não, é porque eles realmente estão conectados com a vida. Qual é o trabalho do homem? Levar a vida adiante. Deus falou, vai lá e prospere, tendo filhos. Só que nós, como a gente tem o risco da morte por conta da gestação, a gente é conectado com a morte. Foda, né? A mãe convida o filho para a morte. Fica aqui, não vai não, é perigoso. Vai chover. E que não sei o que lá, não é assim? Meu pai, gente, ai, tô tão chateada. Ai, pior que meu pai é terrível. Eu quero ver o Raul essa semana, meu tio tá vindo pra cá. Aí tem uns caras que é o contrário, né? Lá em casa é meu pai, né? Meu pai é o feminino, né? Aí eu ainda não sei o que eu vou fazer. Vou fazer um movimento de constelação depois para perceber. Meu tio tá vindo, e aí depois ele vai para Rondonópolis. Eu falei, tio, posso ir com você? Meu padrinho. Eu quero ver o Raul. Meu pai me ligou. Você promete que você não vai para Rondonópolis? Aí o pai, não, porque o Raul vai vir em julho. Eu falei, pai, não me pede isso, que inferno, cara. Porque aí gera culpa, mas lembra que culpa eu tô crescendo, né? Aí meu pai ainda falou assim para mim, pelo menos uma vez na vida, você promete que você vai me escutar? Aí eu fiz figuinha, eu falei, aham, aham. Porque se eu fico obedecendo meu pai também com os medos dele, eu fico infantil. Só que no fundo a gente já fica assim, nossa, será que meu pai tá pressentindo alguma coisa? Será que o meu pai, né? Mas assim, meu pai, cara, ele é muito cagão, mas assim, realmente coisas horríveis aconteceu no sistema dele, então ele é precavido. E aí eu lembro também, poxa, o fruto não cai muito longe do pé, né? Eu também tenho que prestar um pouco atenção, porque eu também sou muito arrogante e atrevida. Então eu quero fazer um movimento para saber se eu vou ou não. Então é isso, isso é a inteligência de Urano, isso é Urano em Gêmeos.
Urano, ele é o rei da autoestima intelectual, ele tem duas cabeças, né, gêmeos. Ele é o cara da autoestima intelectual, que até parece soa bipolar, né? Porque, tipo, eu quero fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, tá fazendo uma coisa, depois tá fazendo outra, depois tá fazendo outra. O geminiano, geralmente, ele parece bipolar, mas não é porque ele realmente ele tem uma autoestima intelectual ali maior, né? O que mais que eu posso trazer para vocês de Urano? O que que vai acontecer esse ano? As nossas antenas vão crescer com outras dimensões, com o mundo, né? Na terapia de resgate fractais é tão engraçado que a gente na sessão é bem isso, assim, você sente uma anteninha que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, essa antena sobe e conecta com as estrelas, né? Conecta com o planeta, com uma estrela, e a partir daquele momento que a sua antena está conectada lá, você começa a canalizar esse lugar. Isso é uma técnica. Então, Urano em Gêmeos é bem isso, as nossas anteninhas vão crescer e a gente vai estar conectado com tudo de uma forma muito grandiosa, né? De uma forma muito maior do que a gente já sentia. Por isso que é importante a gente entender tudo isso e não fazer isso de errado. Então, assim, no livro, Você Ensinaria um Peixe a Subir numa Árvore, ele comenta que a criança estava tendo a criança especial, geralmente eles têm são mais sensitivos até em relação à sexualidade, né? E aí diz que essa criança estava, né, mexendo muito ali nos órgãos, tal, querendo se masturbar, e biriri, bororó. Aí a mãe levou a criança no consultório do Denrir. Aí o Den falou assim, pergunta pro seu vizinho se ele está assistindo muita pornografia. E aí o pai diz que vai lá, conversa com o vizinho, e aí, tipo, e aí o cara fala que sim, né? E a criança, então, tá captando tudo, tudo. O raio de um humanoide, de um X-Men, de uma criança especial, é de 10 mil quilômetros de distância, a captação dela. Como que ela não vai ficar doida, gente? Então, por isso que a gente precisa ensinar as ferramentas, né? E ser a energia da ferramenta. E trabalhar o nosso ambiente, trabalhar o nosso campo. E uma coisa que salva muito essas crianças é estar num ambiente com menos gente. Então, por exemplo, quando eu saí de Rifânia, que era 3 mil habitantes, fui para Riviera, 5 mil habitantes. Quando eu vim para o Guarujá, gente, foi enlouquecedor. Inclusive, eu até mandei para o Micael ontem uma matéria falando sobre isso. Tá tão barulhento que esse barulho da cidade está desenvolvendo vários distúrbios, inclusive demência. Agora, se você pega um humanoide que percebe tudo, quando eu vou facilitar, às vezes, portal aqui, eu pego 3.600 portais, facinho. Facinho. Porque final de semana dá o quê? 100 mil pessoas aqui? Nem faço nem ideia quantas mil pessoas descem pelo litoral todo final de semana. Então, é sobre isso, assim. Então, para a gente estar num lugar com menos gente é saudável, né? Então, tem um desmanche da velha comunicação. A gente vai começar a sentir mais o que o outro sente. A gente tem dois movimentos importantes aqui, que é Urano em Gêmeos e Plutão em Aquário, né? Então, estaremos ativados, né? As nossas sinapses neurais, elas vão ser ativadas. A gente está recebendo muito mais frequência, muito mais ativação. A gente está vendo aí que a ressonância Schumann, né? Então, a gente está recebendo muito mais ativação, que se a gente não aprender a lidar com isso, é surto, histeria coletiva. Então, a gente tem que se limpar, usar as ferramentas, fechar em portais, né? Todo mundo aqui tem curso de entidades? Fechar portais, limpar entidades. Quem não tem curso de entidade, gente, baixa as barreiras e põe todo mundo para fora da sua zona. Só que qual é o problema, às vezes, né? A gente está mandando, inclusive, cliente embora, né? Então, a gente tem que aprender a facilitar essas entidades, porque quando a gente manda todo mundo embora, está mandando os clientes, né? Então, a gente tem que ir aguentando tomar, às vezes, um pouquinho do nosso, ter mais tônus, né? Então, é isso que a gente tem que treinar.
ficar mais resiliente, assim. Por que que, tipo, eu não me mudo de uma vez por todas? Porque senão, cara, eu vou ficar muito mais sensível do que eu já sou. Então, eu quero estar no meio do caminho, nem tão barulhento e também nem tão preservada, né? Porque eu acho que se um dia eu for, nunca mais eu saio, né? Quando as pessoas têm frequência muito baixa, é aí que a gente vai ver agora os burnout, as ansiedades, as histerias. Por isso que eles têm falado que a gente vai ter muito surto mental, muitos problemas mentais, porque o nosso chakra coronário, ele está recebendo mais informação, né? Então, e essa quantidade de informação, se ela não é bem organizada e administrada, é aonde a gente vê essas histerias, né? As pessoas que vão sentir muito mais entidade, vão ter muito mais portais abertos, vão ter seres tentando se comunicar com a gente o tempo inteiro. Então, a gente tem que se preparar para tudo isso. O que mais? O que a gente tem que prestar atenção, que com esse Urano em Gêmeos, a gente já está vendo isso, né? Uma pulverização das comunicações, assim. Então, por exemplo, tá tudo muito. Vocês estão conseguindo acompanhar? A gente às vezes entra no Instagram, né? E eu não tenho mais ficado muito no Instagram, não, assim, de tipo. É muita informação. Vocês têm sentido, às vezes, um bug, assim, né? Você vai passando, cara, e cada um fala uma coisa e tal, não sei o que, ela vai dando um barulho ali, né? Eu falo, cara, que doideira, né? Eu falei, eu parei. Então, eu tenho as pessoas que eu gosto de seguir, que eu estou estudando agora, então eu vou lá. Aí tá até indo mais um pouco para o YouTube para poder também assistir as aulas agora no YouTube, porque no Instagram você fica passando ali, é um vício, né? Então, eu voltei a assistir até um pouco mais de aula no YouTube agora. E então, assim, e Urano vai expandir o que tem de bom, o que tem de ruim. Então, as pessoas, não adianta, o que vende mais é o negativo. Se você fala assim, nossa, às vezes eu fiz uma live, coloquei lá, como ter leveza no seu dia. Nossa, gente, tipo assim, deve te dar 300 visualizações. Agora, se eu coloco lá, como tirar os demônios da sua jornada, nossa, cara, tipo, tipo assim, é um saco, cara, é um saco. Né? Por exemplo, assim, é muito louco, a gente é muito atraído pelo negativo. Então, prestem bastante atenção nisso, assim, nas manchetes, né? Porque a manchete é o que vende, né? Só que às vezes a gente acaba ficando preso também nesse filtro, né? Nessa energia negativa, porque. Então, foi onde eu falei, cara, eu tenho que aprender a sair fora dos números dessa realidade, assim, de verdade, assim, né? Que tem uma parte na gente que ainda fica ali querendo likes e curtidas e tal, não sei o que lá. E a gente vai ficando irritada, que você fala, nossa, cacete, né? Quem tá vendo isso aqui? Mas aí é um outro tipo de público. Esse final de semana as visualizações foram bem poucas, só que eu vendi mais do que um final de semana normal. Ontem eu cheguei aqui na praia, foi bem interessante isso. A hora que a gente sentou na barraquinha, a mulher falou assim: ó, a consumação é de R$ 200. A gente acabou de almoçar, tal. Eu falei: não vou consumir R$ 200 assim, né? Porque eu ia ficar umas 2 horas na praia. Aí a gente pegou, trocou de barraca. A barraca dela estava lotada. A outra barraca também estava lotada. Aqui não tem consumação. Mas assim, qual o tipo de público que eu quero? E era nítido o tipo de público que sentou na de 200, que tinha consumação, e o público que sentou na outra que não tinha consumação. Tanto que eu fiquei lá com os poperô na minha cabeça, né? Os funk. E a turma da outra barraca estava lá jogando beach tênis. Era a galera do esporte, era outra qualidade de energia, de tudo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que às vezes a gente fica o quê? Para eu popularizar o meu negócio, eu vou ter que lidar com todos os tipos de energia. Sendo que, sim, interessante ponto de vista, eu entender a minha comunicação, o que, que eu quero falar e não dar bola para os números. Para você dar bola para os números, interessante ponto de vista, a gente vai ter que, sabe assim, é uma expressão às vezes assim, meio chula, mas a gente vai ter que se prostituir, né? Porque não tem o que fazer. Então, e a gente às vezes acaba fazendo coisas que a gente não quer fazer dentro do seu negócio, dentro do seu mercado. Então, presta atenção nessa energia, mantenha ali
o seu nível de consciência, entende? Às vezes eu coloco o curso lá R$ 29,90, aí o curso pode ser R$ 100. Ah, mas eu vou ter 100, no outro eu vou às vezes criar o mesmo valor, mas vou ter 50 pessoas. O que é mais leve para mim de energia? Só que a gente gosta de um show da Xuxa, né? A gente gosta ali daqueles likes, daquela galera, grupão cheio de gente. Vai ver as classes do Denrir, é 20 pessoas, né? Então é sobre isso assim que a gente tem que prestar atenção às vezes, né? Se está gentil a maneira com que a gente está criando, fazendo todo esse movimento. Então, cuidado para você não se corromper por conta desses números. Teve um post essa semana, teve um dos posts estourou, né? Mas veio um cara, meu, e aí ele, nossa, mas ele xingou tanto. Essas feministas nojenta. E era o post do, eu nem feminista eu sou, eu vivo xingando as feministas, né, gente? Era aquele post lá, não contrate seu marido. Nossa, mas o cara acabou comigo. Mas ele foi tão agressivo, cara. Mas eu acho que ele não leu. Ele não leu a legenda, ele não leu, né? Mas ele me xingou tanto, mas me xingou tanto. Esse post tinha dado até ontem umas 7 mil visualizações. E eu falei, tá legal, né? Mas aí vem de tudo, né? Para pulverizar, para poder aparecer mais, a gente acaba, às vezes, conectando com esse tipo de coisa. E, tipo assim, graças a Deus já não tá me doendo tanto mais, mas às vezes, cara, gruda. A pessoa vem com tanto ódio, vem numa energia tão pesada que aquilo gruda em você e, ó, para você sair daquela energia depois custa, cara. E vou te falar, eu tava numa dor de cabeça, mas pensa numa dor de cabeça do cão. Eu falava, cara, mas o que que tá acontecendo? Será que minha menstruação vai descer? O que que tá acontecendo, tal? Aí tomei um remédio, nada, nada, nada. Quando eu li o post, eu falei, a energia era dele. Porque ele foi tão agressivo, mas ele me xingou tanto. E eu falei, cara, de onde estava vindo a energia? Aí eu falei, tudo que essa energia aí representa, devolvo com consciência anexada. Gente, a gente tem que ficar viciado nessa ferramenta. A quem pertence isso, devolvo com partículas de consciência anexadas simultaneamente a todos os remetentes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Devolvo com consciência anexada, devolvo com consciência anexada. Essa ferramenta, ela é muito boa. Porque às vezes é isso, é um chonga desse que está lá nas suas redes sociais, né? Então, assim, a gente tem que sair da paranoia da obsessão de seguidor, tipo, de ser visto por todo mundo, entende? Porque, assim, a consciência também quer proteger a gente dos babacas, né? Então, quando a gente trabalha para a consciência também trabalha para a gente e a gente está protegido de alguma forma, né? Agora, se a gente fica querendo pulverizar. Então, quem são as pessoas que querem receber daquilo que eu estou criando? Quem são as pessoas que estão na disposição de receber de mim hoje? Quem são as pessoas que estão na disposição de me presentear? Então, peça por isso, peça para receber presentes. Uma das vezes que eu mais vendi foi pedindo para receber presente. Quem são as pessoas que querem me presentear hoje? Porque vocês pedem por presentes no dia a dia? Ou você só pede por serviço, trabalho? Vamos pedir presente hoje? Vamos pedir presentes hoje. Quem são? Quais são? E aí vem aquele cliente gostoso, aquela troca gostosa, sabe? Quem são os clientes que podem me presentear essa semana? Esse processo é maravilhoso. Eu já criei muito com ele. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, uma coisa importante. Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos são tempos masculinos, tá? Então a gente vai entrar agora com Marte em Leão também, tá? Essa semana. Então é uma energia muito masculina. A gente tem que prestar bastante atenção com a hipermasculinização, tá? Então a gente tem que usar. Entenda que o masculino é uma inteligência e que eu tenho que perceber, opa, para resolver essa questão aqui, eu tenho que estar no feminino ou no masculino? Para eu dar essa aula aqui, o que que vai vender mais? 70% masculino, ok, beleza. 70% mais masculino. Opa, para atender esse cliente aqui, eu tenho que estar mais feminina ou mais masculina? Vira o bivolt, tá? Porque às vezes a gente vai o quê? A gente vai para o piloto automático do masculino de novo. A gente custou sair, né? A gente está custando sair do masculino. Ai, graças a Deus, nossa, eu tô.
Deu uma histeria em mim no masculino quando o Sol entrou em Áries, mas já está agora, já está bem mais leve de novo, já acalmou. Quem tem déficit intelectual, os homens, por exemplo, também, que têm déficit intelectual, que não estão espiritualizados, a gente vai ver o quê? A volta do machismo. Foi o que aconteceu com esse cara ontem no meu Instagram. Mas o que, que é isso? Baixo QI. Como pode melhorar? E realmente, né? Infelizmente, os homens têm pouca consciência ainda espiritual. Mas vocês percebem como o nosso mercado é grande? Gente, aquele legendário lá, os caras pagam 80 mil para estar lá. 80 mil reais para ser um homem de honra. Acho que eu vou começar a trabalhar com homem, gente. Homem é assim, quando eles vão trabalhar, vão comprar roupa. A Cleo tem uma loja que é a. Ah, é uma loja de masculina. A Cleo assim, mãe, eu nunca vejo, essa loja vai quebrar. É uma loja de grife. Fala, amor, é porque o homem é assim, ela deve ter 3 clientes no dia. Eu trabalhei lá já em loja de roupa de homem. Homem compra roupa uma vez no ano, 2 vezes no ano. Aí vai lá, compra 10 calças, 10 camisas, é maravilhoso. Agora, é a gente que fica ali, vai ali comprar uma blusinha, vai ali comprar um sapato. Homem, quando ele vai fazer um investimento, ele faz um investimento, né, geralmente. A gente tem um outro movimento que vai acontecer também agora, deixa eu ver a data. Saturno entra em Áries. E ele vai entrar em conjunção com Netuno em Áries, que é um momento super turbulento. Saturno em Áries. Dia 25 de maio, Saturno entra em Áries. É um dos trânsitos mais importantes de 2025. Após 2 anos no sonhador signo de Peixes, o planeta das estruturas, Saturno, responsabilidades, recebe a energia da ação, individualidade e pioneirismo. Essa combinação entre impulsividade de Áries e maturidade de Saturno pode significar muitas mudanças para todos os signos de 2025 até 2028, incluindo em estrutura, no governo e no trabalho. Então, tudo que está acontecendo esse ano é para quebrar padrões muito rígidos. Só que é aquele negócio assim, né? Não vai ficar selva, pedra sobre pedra, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado com a gente, essa gentileza, porque está mexendo muito a nível DNA também, né? Imagina só a força que a Terra, o universo tem que ter para poder quebrar uns Estados Unidos. Algo que, tipo assim, que dominou o mundo a vida inteira, cara. Entende a força da Terra? Esse movimento que a gente está vendo, essa guerra comercial, gente, é para tirar os Estados Unidos do poder, né? Porque os Estados Unidos acha que é a última bolacha do pacote, acha que manda em todo mundo, acha que todo mundo tem que se curvar. E foi assim durante muitos anos. E agora, tipo, acabou essa palhaçada. Todo esse movimento é para a gente poder voltar para a unicidade. Vamos criar junto, vamos criar comunhão? É claro que vai demorar algum tempo ainda para a gente poder ver esses frutos, esses resultados, mas assim, a meu ver, para o Brasil vai ficar tudo bem, né? Eu acredito que o Brasil começa a viver a tão falada era de ouro, né? Que o melhor lugar agora é o Brasil, mas a gente tem ainda alguns ajustes para serem feitos, tá bom? Como pode melhorar. Mas entende que, tipo assim, a gente está quebrando estruturas muito rígidas, muito fixas e de dominações, assim, muito poderosas. Então, por isso que às vezes a gente está sofrendo um pouquinho mais, né? E por isso que é importante a gente entender e falar, cara, essa treta é da Terra. Esse é meu mantra preferido para esse ano, essa treta é da Terra. Vai movimentar aqui embaixo com a gente? Vai, claro que vai. Mas assim, eu não fazer histeria.
Eu não fazer histeria, porque qual é o alvo? É a prosperidade do planeta e da Terra. E quem está em congruência com a Terra? Você está em congruência com a Terra de 0 a 100? Quanto você está em congruência com a Terra? Como eu, meu corpo, a minha casa, o meu negócio, podemos servir a Terra? A gente vai ter um período híbrido, né? Saturno alternando entre peixes e Áries. Percebe que, tipo assim, ó, o que que a Terra quer fazer com a gente? É muito louco, né? Porque esse ano tá tudo assim, peixes e Áries, peixes e Áries. São arquétipos que a gente tem que dominar muito, tá? É, porque o Áries é igual você usar o arquétipo da Cleópatra. Se você ficar só no arquétipo da Cleópatra, você não dá conta, você não, é muito pesado. É muito visceral. E a Áries é a mesma coisa, né? É muito visceral. Então, os próprios planetas não se aguentam. Netuno está em Áries. Olha que merda que está acontecendo com as águas, né? Então, os próprios planetas estão assim, tipo, vai para um lado, vai para o outro. Nem eles se suportam em alguns lugares. Imagina a gente. Então, assim, é um impulso, é como se fosse um trampolim. Áries vai trazer como se fosse aquela energia da gente tomar força, tomar coragem, trazer às vezes a raiva, né? Trazer esse caos, depois a gente volta para peixes para poder harmonizar essas escolhas e fazer ficar gostoso, né? Então, o que que a gente vai ver? Reformulação estrutural, protagonismo pessoal, novos e ousados projetos, liderança valorizada, inícios de novos ciclos. Quais são os desafios que a gente vai ter? Amadurecimento da coragem, a gente vai ser obrigada a amadurecer. E quem não amadurecer vai morrer. Lideranças mais exigentes. Cobrança por resultados concretos. Qual que é o problema desse movimento de saturniários? O perfeccionismo, tá? Cobrança por resultados mais completos. Fim da acomodação. Independência e iniciativa pessoal. Então, assim, é para sair da zona de conforto, mas com gentileza, um pouquinho. Só que para quem tem uma frequência baixa, para quem é procrastinador, vai apanhar, né, gente? Quem está na resistência vai apanhar. E aí, a gente que está aqui se preparando, há quantos anos vocês estão se preparando para essa revolução planetária? Vocês acham que as pessoas que estão ao nosso redor vão conseguir assimilar tudo isso em uma aula? Quantos cursos vocês já fizeram? Então não adianta, né? Infelizmente tem coisas e pessoas que não vão muito longe, não vão conseguir sustentar. A gente que está estudando, faz 10 anos que eu estou aqui estudando, eu apanho ainda, tem hora. Imagina quem começou agora. Então, assim, a gente vai ter que olhar, né? Um monte de gente se borrachando no chão e a gente falar, uai, não tem o que fazer. Digo sim pro seu destino. Combinado? Porque não tem como a pessoa criar essa flexibilidade tão rápido. Ela entender tudo que a gente está estudando há tanto tempo, ela entender numa live. Então tem que ter paciência, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Reeducação nas escolas. A gente tem que tomar cuidado para não perder oportunidades incríveis, porque vai estar tudo tão acelerado que, tipo assim, atenção para não perder o trem. A gente precisa meditar, precisamos do vazio para compreender esse novo. Então, tem que ter o tempo da digestão, não dá para ser guloso nesse momento. Então, assim, digere cada movimento, percebe, sente. Você não vai ter muito tempo para digerir, não. Por isso que você tem que colocar, tipo, inclusive na sua agenda, 1 hora aqui, meia hora, 10 minutos hoje, só para eu poder organizar. Então, a escrita vai ser fundamental. Gêmeos fala sobre escrita, tá? Então, a escrita é fundamental, ajuda muito a escrita ajuda muito a organizar.
explosão das supercomunicações. E olha que legal, assim, né? 8 bilhões de pessoas querem evolução. Então, é muito legal esse ponto de vista, que esse Urano em Gêmeos vai ativar em nós a mente búdica. Antes de eu ser a Késia, eu era da onde, né? Da onde nós viemos, né? Nós somos estelares, somos semente divina, somos uma semente estelar. Então, é essa mente que está voltando para nós. Então, o objetivo de toda essa movimentação planetária é trazer, acordar, ativar as pessoas. Nem todo mundo vai suportar, né, essas ativações, mas essas ativações estão trazendo essa mente búdica, que é a mente de Buda, que é a mente de Deus, que é a mente do universo, que é a mente do todo, que é uma mente com um outro nível de inteligência, tá? Então, todo mundo tem esse DNA divino. Então, todas essas movimentações é para isso, é para poder ativar o nosso DNA divino e trazer a gente de volta para esse lugar sagrado, né? Esse lugar divino, esse lugar de luz, esse lugar de expansão. E é tudo tão perfeito que se a gente segue esses movimentos da astrologia, né, é a bandeja, o universo entrega para nós de bandeja o passo a passo, é só a gente entender um pouquinho e estudar. Por isso que eu quero muito continuar com esse grupo, né? Hoje é o nosso último encontro, mas ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês a gente vai se encontrar para poder continuar falando disso aqui, para poder ir sentindo os outros movimentos. Ontem eu já estava estudando os movimentos de 2026. E eu curto pensar para frente, né? Porque eu já vou desenvolvendo habilidades, já, porque tem gente que ainda está pensando em abril, né, gente? Ou melhor, tem gente, grande parte vive no passado, no presente ou no futuro. Grande parte das pessoas vive presa no passado, certo? No passado não tem energia. Então, os aquarianos, e esse Plutão em Aquários, ele exige da gente a olhar para esse futuro, porque a gente está construindo um futuro novo. Então, nós precisamos de pensadores do futuro, que vão estar aqui no presente discutindo, né? Então, por exemplo, assim, eu já quero entender quem é o regente de 2026, é Urano. Né? Então, eu quero entender já o que é 2026, porque tem gente que ainda está pensando na morte da Bezerra. Nós estamos aqui falando de 2025, eu já estou olhando para 2026. E não é uma ansiedade, não é de um lugar de ansiedade, é de um lugar de falar, uau, quais são as habilidades que eu já vou colocar em alvo para mim? Né? Que eu já quero eu preciso treinar isso aqui. Eu quero desenvolver, entende isso? É isso que eu quero despertar em vocês, essa vontade, né? Essa curiosidade de vocês, assim, escolher mais, né? Porque isso é muito aquário, né? Aquariano tem muito dessa habilidade, assim. Aquariano tem dificuldade de ficar no presente, né? Porque a gente está tão envolvido, às vezes, com o que é do futuro, mas é maravilhoso, porque a gente vai criando, né, novas tendências, a gente vai olhando, né, tipo, para outros lugares, né, lá, todos os astrólogos já estão olhando 2026, 2027, que legal, né, realmente eu achei pouquíssimos textos de 2026 ainda, mas é sobre isso, então, assim, quem está na frente? Então, escolha seu líder dessa nova era, é isso que eu quero convidar vocês a serem a liderança da nova era, tá bom? É isso por hoje, meus amores. Espero que vocês tenham aprendido muito com essa jornada, o que mais é possível, né? Espero que vocês escolham continuar, ficar nesse grupo para a gente poder conversar mais sobre isso. Espero que vocês escolham estudar mais, né? Eu trago para vocês aqui os meus pontos de vista, que é importante a gente ler, estudar outros atores, mas a gente ter a nossa percepção. Então, eu trago de tudo que eu estudo, né? Eu trago a minha percepção aqui. Então, isso é muito legal, né? E a gente também vivendo tudo isso na prática, assim, é muito legal, porque você vai começando a ver realmente essa ciência espiritual o tempo inteiro, né? Você está ali na praia, você está sentindo os emaranhamentos das pessoas e você já está liberando, você já está transmutando. Não que seja uma obrigação, para mim, na verdade, isso é uma delícia. Eu adoro contribuir com as pessoas, né? E quanto mais eu sirvo, mais eu sou servida, gente. Isso é batata, não tem como negar. Então, que a gente possa, esse ano, realmente, tantas ativações em Áries, é para a gente colocar a gente na liderança. É para a gente ativar o nosso guerreiro interior aí, mas não para criar guerra, mas para poder trazer essa consciência dessa liderança, entende?
Então, por favor, vamos adultecer e vamos olhar para o nosso lugar de grandeza diante do universo. Vamos ativar essa mente búdica em nós, né? E vamos crescer. Vamos reinventar. A gente está num momento lindo, cara, lindo mesmo, assim. Não fica olhando para o que está morrendo, né? Não fica olhando para quem está indo embora, para aquilo que está morrendo, né? Eu sei que é muito difícil esse luto, e a gente vai sentir, por mais que eu não olhe para esse luto, eu sinto esse luto, é óbvio que eu sinto. Todo mundo vai sentir esse luto todo, né? Mas a gente tem que focar, né, no que a gente tem que criar a partir de agora. Porque se a gente não assume essa liderança, a gente vai ter que comer o que as pessoas, o coletivo está colocando na mesa, né? Então eu fico em paz, né, de falar, cara, eu quero criar meu futuro. Eu sou criadora do meu futuro, né? E aqui eu vou saindo dos emaranhamentos, dos condicionamentos, né? Vou saindo, aqui eu vou exercendo o meu livre-arbítrio, com informação e com inteligência. Combinado? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Então, a gente vai encerrar este grupo com facilidade, alegria e glória. Eu passo para vocês aqui a previsão da gente começar a nova jornada. A gente tem agora essa semana Mercúrio em Áries, a gente tem o Sol que entra em Touro, né? Então, o próximo passo para vocês aqui, estudem Sol em Touro, que é um arquétipo de prosperidade, né? A gente tem que ficar PhD em Touro. Esse mês a gente vai ficar 30 dias com esse Sol em Touro. Eu vou passar depois para vocês as conjunções, toda a movimentação que vai ter em maio, para vocês já ficarem de olho, né? Para quem não puder continuar, para vocês ficarem de olho nesses movimentos, e entendendo, e estudando e buscando tudo isso, né? Ai, tem mais um movimento que era importante dessa semana que eu ainda falei, gente, era 3 coisas que eu queria ter falado hoje, mas eu acabei esquecendo. Era Sol em Touro, Mercúrio em Áries. Ai, tinha uma outra coisa que ia acontecer. Acho que a Vênus entra em Áries essa semana, gente. A Lua é Escorpião. A gente vai ter a Lua. A Lua ela entra em Sagitário a partir de amanhã. Fica 3 dias em Sagitário. E depois ela vai minguar em Aquário no sábado. Se eu não me engano, é sábado ela minga em Aquário, tá? Mas aí a gente já, acredito que a gente já vai estar com o Sol em Touro também. Então, tinha uma outra coisa que eu queria falar. Eu acho que era Vênus. Parece que era Vênus que ia entrar em Áries também. Mas eu vou passar para vocês digitado aqui, para não falar besteira, para vocês colocarem as próximas movimentação que vai influenciar relacionamento, negócio, prosperidade, tudo, tudo, combinado? Então, olhem para isso, porque o universo, ele entrega de bandeja para a gente. E a gente entendendo o que está lá em cima, a gente entende o que está acontecendo aqui embaixo, tá bom? Então, acho que hoje, a gente tem mais aula hoje? Não, né? O passe livre? Só quarta-feira, né? Acho que só quarta-feira. Vou colocar a agenda lá nos grupos para vocês ficarem por dentro da agenda da semana. Um beijo, gratidão, até daqui a pouquinho de novo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo.